Olá, bom dia ou boa tarde também. Amanhã, né, é dia 3/3 e a gente tá falando de um eclipse, de lua cheia, de muitos movimentos, né? Acho que já faz algumas semanas que nas redes sociais a gente vê muito falando sobre vários movimentos que vêm acontecendo planetários, de datas com muitas simbologias e datas muito importantes. E eu agora tô tendo o privilégio de morar com uma amiga astróloga. Então, ontem a gente voltando de um passeio, ela começou a me explicar a energia do dia de amanhã e eu pensei, nossa, temos que levar essa informação para as pessoas, né? De forma prática também. Porque às vezes a gente começa a ler informações e fala, nossa, é uma lua cheia, é um eclipse, é um movimento planetário, não sei o que de Virgem, não sei o que de Mercúrio retrógrado. E vem uns nomes, uns termos, onde a gente fica confuso, sabe? Eu acho que levar a informação de uma forma muito clara, transparente, ajudaria muito as pessoas a receberem a energia desse eclipse com essa mega lua cheia de amanhã. Então, estou aqui com a Cristina, minha amiga e agora parceira de casa também nas montanhas peruanas. Então, conta pra gente o que é isso tudo que tem amanhã e por que amanhã é um dia tão importante. Muito bem, agradeço só essa oportunidade de estar aqui com você. Também é recíproco, né? Muita alegria de estar dividindo esse espaço, esse tempo com uma taróloga tão especial. E agora, né, estamos aqui nesse compartilhar e trazendo aqui para vocês essas mensagens, né? A Sol trouxe algumas palavras que fazem muito sentido com essa vibe do momento, com esse eclipse, que são as palavras simplicidade e transparência, que são palavras muito adequadas com o eclipse que a gente está tendo e com essa energia de Virgem. Porque Virgem traz esse arquétipo da simplicidade, da transparência. É um signo que tem uma energia muito conectada com a pureza. Mas vamos entender aqui a pureza num sentido do que é essencial para cada um. Não no sentido apenas puritano, de seguir regras, de ser assim assado, de santificação, mas a pureza no sentido do que realmente é essencial para cada alma, para cada profundeza do ser que está aqui nessa existência agora, né? Então, o que é importante para você, como propósito mais elevados? Estamos vivendo momentos em que essa frase, propósitos elevados, está muito em voga, tá? No universo da astrologia e imagino que também no universo de outras terapias e outras filosofias, né? Porque estamos vivendo um momento muito raro, astrologicamente falando, da conjunção de Saturno e Netuno em Áries. Então, é um outro assunto, é um outro tema, tá? Mas que faz sentido eu trazer aqui devido a essa conotação de propósito elevado que tem a ver com o signo de Virgem, que busca isso, né? E estamos vivendo esse momento de eclipse numa energia virginiana, que tem a ver com o eclipse lunar, né? Que tem seu ápice amanhã. O ápice é amanhã, porém já estamos todos sentindo de alguma maneira a ressonância desse alinhamento, porque eclipse é um alinhamento, né, entre Terra, Lua e Sol. Então, por ser uma energia muito forte, muito intensa, a gente começa a sentir mais ou menos aí uns 15 dias antes e uns 15 dias depois, tá? Cada um à sua maneira vai sentindo, né? E daqui a pouco eu vou falar como a gente pode perceber esses níveis de intensidade de acordo com os graus representados na mandala astrológica de cada pessoa, tá? Mas, para trazer aqui essa contextualização inicial, né, devido às palavras que a Sol trouxe, que me fez lembrar isso, né? Então, achei importante trazer esse contexto. E lembrando também que Virgem tem seu oposto complementar em Peixes, e quando a gente fala em astrologia de um signo, logo a gente já pensa no outro que está em seu oposto, né? Porque olhar para a astrologia é olhar para as coisas de maneira integrada. Então, cada signo tem o seu oposto. Na mandala astrológica a gente vê isso com mais facilidade, as coisas não estão separadas, né? A gente apenas separa por uma questão de entendimento. Mas se você perceber na mandala, o signo de Virgem e o signo de Peixes, eles fazem parte de um eixo só. Então, em algum momento, essas duas energias, elas se encontram.
Então, quando a gente fala de um signo, logo a gente precisa contextualizar o seu oposto. No caso aqui de Virgem, o oposto é Peixes, que também tem a ver com esse sentido de transparência e pureza, né? E buscar o que é essencial. Porém, no caso de Virgem, muito conectado a questões de matéria, questões do corpo, né? Questões de saúde física. Já Peixes tem essa conotação mais voltada para questões sutis, de espiritualidade, do corpo mais etéreo, né? E então é isso. Bom, trazendo esse contexto aqui geral, eu vou dar agora aqui um tempinho para ver se surgem algumas perguntas, porque aí depois eu posso comentar para vocês como vocês identificam isso no mapa astral de vocês, aonde que esse eclipse está sendo ativado em cada mandala astrológica, em cada mapa natal. O que você acha, Sol? Acho ótimo, fique à vontade para perguntar, assim, trazer alguma pergunta, aproveita que tem uma astróloga para poder orientar vocês, assim. Eu fiquei com algumas dúvidas, né, ouvindo. Sim. Então, a gente tá falando que o eclipse de amanhã, ele tem essa energia de uma mistura de Peixes com Virgem, e que isso faz a gente olhar para o corpo físico. Então, eu imagino que a gente tá num bom momento para movimentar, para dançar, para fazer atividade física, para yoga, que é esse aterramento, né, do físico. Isso. E também olhar para esse campo da simplicidade. Então, de forma simples, o que eu quero fazer na minha vida. Exato, é mais muito ou menos bem. Isso. Isso tá correto. Eu acrescentaria também, Sol, o seguinte: como o eclipse trata-se de uma oportunidade de alinhamento, muito provavelmente é uma oportunidade também de termos mais clareza, né, do que a gente precisa integrar em nós mesmos e deixar ir, tá? Deixar fluir com as águas, né? Desapegar. Então, a gente pode, nesse momento, nessas semanas, ter esse entendimento mais claro de processos do corpo e em conexão com a terra, tá? Isso envolve o que a Sol trouxe, de movimentar o corpo e sentir a necessidade de cada um nesse momento, o que o corpo está pedindo, o que o corpo já não aceita, né? Que hábitos a gente precisa, de fato, implementar na nossa vida, que não dá mais para procrastinar. E então o eclipse, ele é um grande energia, como se fosse um vórtex, né? Uma energia muito forte, intensa. Então a gente meio que se sente pressionado a ter que enxergar certas coisas, a ter que lidar com certas coisas. Então é um movimento intenso que favorece essa clareza, esse entendimento, esse alinhamento, tá? Então coisas que estão enroladas, que estão mal processadas, situações procrastinadas, elas tendem a vir à tona em energia do eclipse, né? Pra gente enxergar com mais clareza. E aí, no caso de ser um eclipse lunar, né, em Virgem, contextos também de cunho emocional podem vir com um pouco mais de intensidade. Porque é diferente do eclipse do Sol, né, que a gente teve no dia 17 de fevereiro. Toda vez que tem um eclipse solar, depois de 15 dias a gente tem o lunar, né? Então, quando tem eclipse da Lua, favorece também esse sentido mais profundo das emoções. Então, questões ligadas ao corpo pode ter mais entendimento com questões emocionais profundas, até mesmo numa profundidade assim de questões inconscientes, nesse âmbito da alma, tá? Então, quem tiver aberto e conectado de buscar essa profundeza, de contextualizar questões de cunho emocional, psíquico, metafísico relacionado a questões do corpo, que esteja acontecendo no corpo agora, pode ter bons insights, tá? Então, assim, doenças, situações de enfermidade, o que o corpo tá dizendo em conexão com algum significado emocional, né? Então, essa clareza, esse entendimento das enfermidades do corpo, né? E também no sentido positivo, né? Quem estiver bem com o corpo pode também ter boas surpresas em relação a insights, né? Para poder melhorar ainda mais os seus hábitos de saúde, seus hábitos diários, tá? Então, assim, o eclipse, ele não necessariamente só evidencia coisas que a gente precisa trabalhar, né? Situações aí mais densas, mas ele pode também ser um gerador de movimento que leve a gente para um outro patamar de desenvolvimento, tá? Isso vai depender muito do contexto de cada um. Então não dá para falar que é algo que vai gerar algo mais desafiador ou algo mais positivo. Ele é uma energia que culmina situações, tá? Então o que tiver aí nesse sentido aguardando algo para ter um desfecho,
vem à tona, entendem? Então é isso, assim. E há uma coisa interessante, antes de eu dar uma pausa aqui na fala, a Sol também vai vendo se ela traz aqui mais alguma pergunta também, e vocês também, claro, fiquem à vontade. É interessante lembrar que em setembro de 2025 tivemos um eclipse também no eixo Virgem Peixes. Setembro de 2025 foi um período muito intenso em questões de saúde, em questões do corpo e psíquicas, né? Eu me lembro muito bem, eu atendi muitas pessoas com esses relatos, em situações desafiadoras que começaram a culminar, teve esse ápice em setembro, inclusive eu mesma passei por isso, e normalmente quando a gente tem um eclipse, depois de 6 meses, aquele tema ele vem à tona também, para ter um desfecho, para ter uma conclusão, para ter um novo direcionamento. Então, quer dizer, o eclipse vem, o assunto vem à tona, a gente fica consciente e começa a trabalhar isso ao longo de 6 meses. Então, ao longo de 6 meses, você pode ter uma conclusão, uma etapa finalizada, um desfecho que você fala, nossa, agora eu consegui finalizar aqui esse processo, esse tratamento, né? Então, se lembrem o que aconteceu com vocês em setembro de 2025, o que veio à tona, o que o corpo mostrou, o que psiquicamente ou emocionalmente vocês ficaram mais conscientes, que muito provavelmente o que esteja acontecendo agora pode ter a ver com o que ocorreu em setembro de 2025 e vocês podem ter insights sobre isso e também no campo da cura, tá? Porque Virgem e Peixes é o eixo da cura na astrologia, tá? É o eixo que tem o arquétipo do enfermeiro, tá? Da saúde psíquica, emocional, questões profundas de alma, tudo isso, viu? Para quem trabalha com terapias é muito interessante conhecer esse arquétipo desse eixo de Virgem e Peixes. Nossa, que interessante isso de 6 meses. É a primeira vez que eu escuto falar. Eu tô aqui puxando na memória o que aconteceu comigo em setembro do ano passado para poder fazer essa correlação. Vou refletir sobre. A Isa fez uma pergunta super legal, assim, de quem tem Sol em Virgem sente essa energia diferente? Sim, com certeza. O eclipse, quando ativa o signo ali, né, no momento do eclipse que está sendo ativado, com certeza a pessoa pode ter um pouco mais de intensidade, tá? Porém, o que aumenta ainda mais a intensidade da energia do eclipse é em relação ao grau. Então, por exemplo, agora a gente tem esse eclipse da Lua no 12 grau de Virgem. Então, a gente observa na mandala astrológica em que casa astrológica cai o 12 grau de Virgem. Então, vamos dar o exemplo da Isa, né? Isa, se você puder, dá uma olhadinha no seu mapa astral, qual é o grau do seu Sol no signo de Virgem. E se você quiser colocar aqui pra gente, tá? Então você manda pra gente depois no privado que eu te explico melhor, se você não quiser expor aqui. Mas o que acontece? Vamos dar um exemplo. A pessoa é do signo de Virgem, mas ela está no 27 grau de Virgem, o Sol dela está no 27 grau de Virgem, por exemplo, ela não vai ser tão afetada por esse eclipse, tá? Porque o eclipse ele é mais ativado numa margem de 5 graus para trás ou para frente. Então, por exemplo, o eclipse agora lunar tá sendo ativado no 12 grau de Virgem. Então, por exemplo, a pessoa que tem ali o Sol no 9º grau de Virgem, no 10º grau, tá sentindo energia muito intensa, porque tem 5 graus de proximidade, tá? Tanto para trás quanto para frente. Então, no caso de você não ter essa margem de proximidade, mesmo você sendo do signo de Virgem, pode ser que você não sinta tanta intensidade, tá? E a pessoa, talvez de um outro signo, mas que ela tenha o 12 grau de Virgem ativado no mapa, em outra casa, em outro planeta, ela vai sentir muito mais intenso do que a pessoa do signo de Virgem que tem o grau um pouco mais afastado da energia do eclipse. Então eu convido a vocês a fazerem essa investigação, essa pesquisa na mandala astrológica de vocês. Vejam ali que casa que cai o 12 grau de Virgem. Uma dica para vocês identificarem isso de maneira correta é olhar na mandala astrológica onde que estão as tabelas dos graus, né? Porque todo desenho de mapa astral, normalmente embaixo tem as tabelas dos graus.
Porque se você olhar diretamente na mandala astrológica, às vezes pode confundir, tá? Então é interessante olhar as tabelas, em que grau cai o 12 grau de Virgem, em que casa, né, na sua mandala astrológica. E aí, se tiver essa margem de 5 graus de trás ou para frente, você está sendo ativado de maneira intensa por esse eclipse. Então você pode sentir essas energias que a gente está comentando aqui, com mais força, com mais intensidade, tá? E aí você vai ver dos movimentos necessários, né, para poder atuar. Porém, pessoal, todos nós, planeta Terra, todos de alguma maneira sentimos sim essa energia diferenciada na Terra, porque o eclipse é uma energia de alinhamento no planeta Terra, né? Então os animais sentem, a Terra sente, tudo vibra de uma maneira diferente, né? Assim como a gente pode observar na lua cheia. Então, esse eclipse, ele culmina numa lua cheia, mas se não fosse eclipse, seria uma lua cheia sem eclipse, mas mesmo assim seria uma energia intensa, porque lua cheia é uma energia intensa, todos nós sentimos, não tem como negar. Então, quando é eclipse lunar, é sempre de lua cheia, então aí a energia fica ainda mais intensa. Então, a diferença aqui do eclipse solar é em lua nova. Então é uma energia muito boa de inícios, de coisas que se revelam, né, de coisas que estavam escondidas que vêm à tona no eclipse solar. No eclipse da lua tem mais esse contexto de cunho profundo emocional, né, de coisas se movimentando de maneira também mais interna e a gente acaba sentindo também, tá? Normalmente, quando a gente faz previsões, no caso da astrologia, para mapas pessoais, a gente tem mais relevância no eclipse solar. Tá? Normalmente o eclipse solar ele tem uma força maior em termos de previsões astrológicas para pessoas. É um pouco diferente no contexto de astrologia mundial, de tendências mundiais, né? Mas em contexto de tendências pessoais, o eclipse solar sempre tem mais relevância, tá? Porém, claro que a gente sente intensidade também no eclipse lunar. Deu pra pegar aí, pessoal? Isso é como a gente acha no mapa astral? Ficou claro pra vocês, Sol? Ficou. Mas podem mandar aqui se vocês quiserem mais informações. A Isa respondeu também. Mas eu queria aproveitar esse gancho pra trazer um pouquinho o que a Tarsila tá comentando, né? Que hoje a lua dela desceu. E aí eu lembro de ontem você comentando, né? Que dentro dessa potência da lua cheia, por exemplo, mulheres que estão grávidas e o bebê não tá quase pra nascer, mas não nasce, nessa energia de lua cheia acaba nascendo, né? Então faz muito sentido essa intensidade da lua já vir, da gente, talvez o nosso corpo se manifestar, a gente se sentir mais inchada também, né? Falando dessa coisa da mulher, talvez a gente mais explosivo, se expressando de uma forma mais intensa. Algumas sombras provavelmente são mais ativadas também. Sim, total, concordo, faz super sentido com a astrologia. Eu comentei ontem com a... Eu vivo a astrologia no meu dia a dia, né? Então sempre estou relacionando os movimentos da natureza com as posições dos astros e eu percebo muitos movimentos como os animais ocorrendo, né? Principalmente situações de quando os animais têm o processo do parto, né? E também as mulheres, né? Quando estão parindo, né? Tendo seus filhos, eu sempre observo em que lua que tá, que fase, se é eclipse, se não é. E isso tem a ver também com o nosso fluxo sanguíneo, com certeza. Então faz muito sentido isso que a Sol trouxe. Eu também, pela minha experiência pessoal e de observação, eu percebo que, no caso das mulheres, né, quando a lua desce nesse momento, por exemplo, virou eclipse, virou lua nova, na virada é muito comum algumas mulheres terem esse tipo de relato, né, dos ciclos menstruais. Eu vejo isso como um alinhamento interessante dentro dessa organização planetária, cósmica, natural, né, energética, terráquea, como a gente queira chamar. É como se fosse uma confirmação, né, de que o nosso corpo está alinhado com a natureza, com os ciclos da natureza, né? Todos nós estamos, né, gente? Claro, mesmo em processos mais desafiadores, mais tensos, mas vocês concordam comigo? Tem momentos que a gente se desequilibra um pouco mais. Tem momentos que a gente comete excessos e isso desequilibra nossos chakras, nossos corpos. Então, eu sinto que quando acontece esse momento da lua descer com as movimentações das fases da lua, é um sinal, é uma afirmação de que, olha, você tá cuidando bem do seu corpo, tá tudo alinhado, né? E é isso, você tá nesse equilíbrio interno,
Então eu acho isso muito bonito quando acontece essa coincidência, né? A Sol comentou aqui a pessoa que colocou, qual que é o nome A Isa dela? falou que é na casa 1. Isso, mas essa outra pessoa que comentou A Tarsila. isso, a Tarsila. A Tarsila. Tarsila, depois confirma aqui pra gente se você tá sentindo esse alinhamento interno. Porque na minha visão, quando isso ocorre, é um sinal de que a gente tá cuidando bem do corpo, sabe? É uma resposta de que, olha, tá tudo bem no corpo e você tá num bom alinhamento. Depois confirma aí pra gente se você tá sentindo isso, tá? E a Isa respondeu, né, Sol? Ela falou... Ela falou que o virgem dela tá no ascendente na casa 1. O que é a casa 1? A casa 1 é o ascendente, igual a Isa colocou de maneira correta. É o ascendente. Ela só não colocou o grau, né? Mas, já dando um exemplo, o signo de virgem dela está no ascendente. Então, independente se ela tá próximo do grau 12 ou não, ela pode sentir sim um movimento energético com mais relevância em termos de personalidade e posicionamento, porque o ascendente trata dessas questões de posicionamento para a vida, de iniciativa, né, de personalidade. Eu esqueci também de falar uma coisa, que assim, mesmo se a gente não tiver o grau perto sendo ativado, de alguma maneira a gente sente algum movimento ali mais diferenciado aonde está caindo o signo de Virgem. Tá? Então essas são as nuances, as diferenças. Então, por exemplo, se uma pessoa está sendo ativada perto do 12 grau de Virgem, ela vai sentir com muito mais intensidade esse movimento de eclipse. Mudanças, viagens, situações se deslocando, sabe? Porque a Lua também fala de deslocamentos, tá? Agora, se a pessoa não está muito próximo do 12 grau, ela pode sim sentir um movimento ali na vida dela, nessa casa astrológica, porém não tão intenso. Então, no caso aqui da Isa sendo ascendente, ela pode sentir em alguma nuance, dependendo do grau, se está próximo ou não, algo se movimentando aí para você, Isa, em sentido de se posicionar, né? O que a vida está chamando você para se posicionar? Que iniciativas você está sentindo que você precisa tomar agora, né? Que já não dá mais para procrastinar, que você sente que é necessário você alargar a sua visão, porque o ascendente também fala de visão, de horizonte. Quando a gente nasce, a linha do ascendente é a linha do horizonte, né, em relação à perspectiva da Terra. Então, é essa visão que se alarga, essa expansão, tá? Então, o ascendente também tem a ver com expansão da nossa visão, né? Será que a sua visão está limitada em algum contexto de zona de conforto, ou será que você está precisando alargar os seus horizontes, né? Aonde você está sentindo esse tipo de questionamento, reflexão? Aí é você que tem essas respostas, né? Para você poder refletir. Esse foi um exemplo da casa 1, tá bom? Ficou claro pra você, Sol? Super! Então, se a pessoa que não entende nada de astrologia tá sentindo essa semana muita vontade, assim, de fazer mudança, de organizar a vida e trazendo para ações práticas, organizando as roupas nesse sentido, isso quer dizer que ela tá sendo atingida por essa energia. É como uma energia de morte, assim, de transformação. Sim. E de torre, se a gente fosse levar Sim. pro tarô, que tá com uma bomba desmoronando tudo pra gente reorganizar e tirar aquilo que não tá dando certo, aqueles incômodos. Muito bem, é isso mesmo, Sol. Muito bem. E ainda aproveitando essa energia de eclipse que já tem essa força, ainda em Virgem, gente, que é o signo da organização, né? Vamos combinar que todo mundo tá na boca do povo, né? Quando fala-se de Virgem, a gente já lembra de pessoas organizadas, disciplina, método, né? Claro que não é só isso, tá? E essas são as características mais populares. Mas sim, a Sol lembrou aqui muito bem. Então é uma ótima semana, gente, pra gente fazer aquela limpeza, sabe? Deixar embora, desapegar de coisas que tá ali parada, só acumulando energia, né? E não se movimenta. Então libera espaços, limpa o que for necessário limpar internamente e fora, né? Então, ótimo para organização, doar roupas, né? Ir em brechó, fazer aquelas trocas muito favoráveis, né? Trocas é um tema também hoje em dia muito bom, que a gente está precisando pensar sobre isso, né? Na economia circular. Então, são temas, né? O essencialismo, o minimalismo, são temas de Virgem. E tem tudo a ver
com o que a gente está vivenciando hoje no planeta Terra, com esse assunto da sustentabilidade, consciência ambiental, tem tudo a ver com o signo de Virgem, um signo de terra, então Gaia, né, essa consciência de Gaia, consciência do que a gente joga fora, todos esses temas, a gente podemos ter muitos movimentos relevantes aí nessa semana e nos próximos 15 dias também, que vai reverberando, né? Então, durante 15 dias a mais, a gente ainda vai estar nessa energia, uau! E, Tarsila, você tem aí o seu mapa astral, sua carta para saber como que Virgem tá te atingindo, para entender um pouco mais dessa lua que veio. Se quiser, compartilha aí e aproveita a consultoria da Cristina. Como que a gente sabe, você falou, né, que 15 dias antes e 15 dias depois ainda tá nessa energia. E como que eu sei que saiu dessa energia? Tem alguma outra manifestação, assim, nesse sentido da astrologia daqui 15 dias? Ou é uma coisa natural mesmo? Porque tem ano novo astrológico também chegando, né? Isso, muito bem, Sol. É assim, tudo é infinito, né? Tudo é infinito, os ciclos são infinitos e eclipse é assim, sempre a gente tem um ápice depois de 15 dias, depois de 3 meses e depois de 6 meses, tá? Então, todo eclipse, ele tem esses ápices, né? Essas ativações. Então, assim, o eclipse que ocorreu lá em setembro, tá tendo algum ápice agora, tá tendo algum desfecho agora, depois de 6 meses. Como estamos tendo um outro agora, você lembra o que tá acontecendo agora, o que tá sendo mexido agora, porque daqui 6 meses também pode ter alguma reverberação. Então é sempre assim esse ciclo, né? Mas de fato, as principais ativações mais intensas é no período ali que tá ocorrendo 15 dias antes, 15 dias depois, tá? E depois também de 3 meses e depois 6 meses. Mas o tema fica mais intenso de fato aí nesse período do eclipse, que abrange-se um mês aí, né? 15 dias antes, 15 dias depois, tá? E é isso. E como você sente que acabou a ativação, aí é com cada um, né? Porque vai ativar algo dependendo do contexto que você estiver vivenciando. E aí é a pessoa que sabe, né? Em que fase tá aquela situação, se ela já tá bem alinhada ou não, tá? Se você conseguiu ali dinamizar aquela situação que veio para você, né? Ou se você sente que, mesmo com o eclipse, eu fui atrás, fiz o que desapeguei, que tinha que desapegar, mas sinto que ainda tem coisinha para trabalhar, tá tudo bem, você vai trabalhando, depois de 3 meses pode ser que venha uma força a mais para você lidar novamente com aquele tema, depois de 6 meses vem de novo, entende? Então, por exemplo, eu vou contar aqui o meu caso, né? Em setembro eu tive uma situação assim mais sensível com questões do corpo, né, de eu ter que dar mais atenção para novos hábitos, para sair de algumas zonas de conforto, de alguns hábitos que eu tinha com a alimentação. E desde então eu venho tentando colocar esses hábitos novos de alimentação na minha vida. Não tem sido fácil e eu não consegui de fato implementar todos, né? E agora que tá fazendo 6 meses é que eu tô me ligando, né, da importância de realmente eu desapegar dos hábitos antigos e falar, não, agora é para valer. Então, tá sendo um ápice para mim de entendimento e clareza de que daqui para frente, sim, são novos hábitos e sim, eu preciso me conscientizar disso e não dá mais para fingir que não existe, né? Então, eu que percebo quando essa energia já tá trabalhada, o que falta e o que eu preciso ainda alinhar, tá? Respondi sua pergunta, Sol? Sim, respondeu. Eu fico pensando, né, no tarô, às vezes, quando eu abro, sai uma mensagem e um direcionamento do que a pessoa deve fazer, o que tá previsto, você tem que passar por isso para você evoluir. E se a pessoa não passa por isso, ela acaba entrando em um processo kármico, onde o universo faz um movimento para ela lidar com aquilo de uma outra forma. Na astrologia é como assim também? Sim. Porque você contando, eu fico pensando, tá, temos essa energia de organização, de posicionamento, né, dessa morte, de resolução de coisas. Se eu falo, não quero resolver isso agora, não vou olhar pra isso agora, naturalmente as energias vêm trazendo essa coisa nova, tipo, não tem como fugir. Sim, acontece também, Sol. A gente pode ver esses movimentos por esses ciclos de eclipses, mas também pelos movimentos retrógrados dos planetas.
Então, os movimentos de retrogradação contribuem também para esse olhar de revisão, tá? Então, é interessante a gente perceber, quando os planetas estão retrógrados, o que a gente está precisando rever ali, naquela situação. Porque pode ficar mais claro. A retrogradação, ela contribui para a gente enxergar a problemática mais de perto, né? Então, a retrogradação não é algo necessariamente ruim e negativo, tá? É uma energia que aproxima a situação para nós. Porque a retrogradação, ela é uma ilusão de que o planeta está andando para trás. Na verdade, ele não está andando para trás. Ele apenas está num movimento, tá, diferenciado, onde ele está mais próximo do Sol. Então isso dá, mais próximo do Sol não, mais próximo da Terra. Então isso dá a ilusão de que ele está andando para trás, mas ele só está de uma maneira diferenciada em seu movimento, tá? Então dá a sensação de que ele está andando para trás, mas não está. Ele só está mais perto do planeta Terra, de acordo com o movimento próprio e único dele, que é diferente dos outros planetas. Então, na retrogradação, o planeta fica mais próximo da Terra e, analogicamente, arquetipicamente, a gente vê o problema mais de perto. Então, a retrogradação é uma oportunidade de a gente ver com mais intensidade, com mais proximidade, o problema, a situação ali relacionada àquele arquétipo daquele planeta. Tá? Nossa, que interessante. É melhor já aproveitar, resolve logo, lida com isso, porque daqui 6 meses vai ter que continuar esse processo também. Isso, Legal. A Tarsila respondeu, ela disse que tem Virgem na casa 9 com grau 18. Virgem na 9 com grau 18. Essa tá sendo ativada. É a Tarsila, né? Sim. Sim, Tarsila, porque o grau de Virgem está no 12. Se ela tem um grau 18... São 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 6 graus de diferença. Tem um grau aí. Eu falei 5 graus, né, de trás ou pra frente, mas 6 graus. A gente pode. Vamos considerar, não vamos ser tão rígida assim. Porque o que acontece? A astrologia, ela não é uma ciência exata. Então a gente tem que considerar isso, tá? Então, assim, você percebe, Tarsila, se você tá sentindo essa intensidade que a gente tá trazendo aqui, tá? Porque 1 grau, né, eu falei 5, uma margem de 5 para trás ou para frente. Mas no seu caso aí tá pegando uma margem de 6. Então é você que tem essa resposta. Se você tá sentindo essa intensidade nesse tema de casa 9, que é o tema de viagens, de exterior, de expansão de consciência, de novas filosofias de vida, o que está sendo ativado aí para você nesses assuntos, né? Se tiver rolando uma energia muito intensa nessa parte, você pode ser considerada que o eclipse está ativando bem aí para você nesse setor, tá? E a casa 9 tem a ver também com estudos longos e profundos, com pesquisa, com conhecimento didático, com transmissão de conhecimento também. Depois comenta aqui pra gente o que tá acontecendo aí nesse sentido de casa 9. Quer dizer, se tem a ver, você não precisa expor aqui se você não quiser, tá? Mas se fez sentido aí pra você e se tá intenso ou não. Eu percebi também, Sol, que a Isa respondeu o grau. Eu acho que eu vi 6.5, se eu não me engano. Vou confirmar, mas a Tarsila tá falando que é exatamente isso. Ela tá estudando novas possibilidades, tá morando fora, tá com mudança então de carreira. Faz sentido. Eu acho que até essa lua, ela vem pra ajudar nessa limpeza, né? Porque a lua cheia, independente do eclipse ou não, né? Quando a gente olha para o nosso estudo do sagrado feminino, a lua cheia, quando ela vem, ela potencializa muito a gente. Então, se ela tá nessa energia de mudança, que são bases muito enraizadas na nossa vida, né? Estudo, trabalho, moradia. Então, com certeza, ela tá vivendo isso de uma forma muito intensa. Que legal, Olha, buscando que novos legal. conhecimentos. Então, conversa com essa lua, assim, sabe? É. Planta ela para esse eclipse, Isso. para você ter essa força mesmo, tá sabe? vendo? De mergulhar no seu sacerdócio, né? Que lindo. E foi a Tarsila que comentou da lua, né? Sim, sim. Uau! Você falou uma palavra importante, o sacerdócio, né? A lua, né? O feminino. Interessante, Tarsila, porque a casa 9, ela tem a ver com os interesses pessoais também. Tá? Novas possibilidades, Revisão como ela mesma de colocou. valores, Uau, sim. revisão de valores, novas metas, né? O que você tá, o que é essencial para você, o que tá fazendo sentido, o que já não faz mais, são novos
novos sentidos de vida realmente, né? Ainda desceu a lua dela, que interessante, ela forte, né? Se joga nesses dias e se cuida. Tá sendo intenso pra você. Isso, a Isa disse que é 6,5. Então o caso da Isa tá um pouco parecido com o da Tarsila, porque tem uma margem de diferença de 5,5, né? No caso da Isa tá até mais próximo. Então, Isa, depois você dá uma confirmação pra gente se você também tá sentindo essa intensidade, muito provavelmente, porque 5,5, né, na diferença aí de margem, depois confirma aí pra gente se tá sentindo essa intensidade. Mas só recapitulando, Isa, como você tá muito perto da energia do eclipse, ela já até comentou aqui, Ela disse, né, que a Isa tá ficando Respira. Deixa a transformação vir. Isso, é transformação. Sim. Ótima palavra, Sol. Bem lembrado, energia de eclipse tem tudo a ver com transformação. Sim. E como pega a casa 1, no caso aqui da Isa, pode ter até a ver com o sentido da própria imagem que você tem de si mesma. O que você pensa sobre si mesma, o que você transmite pela sua imagem. Tá? Porque a nossa imagem, o nosso corpo também é uma comunicação, também é um canal de contribuição para o mundo. Às vezes, pela nossa aparência, a gente diz algo que às vezes o outro pega como uma informação que contribui para ele. Então, o nosso corpo é uma ferramenta de comunicação, tá? O ascendente tem a ver com isso. Então, reflita-se algo na sua imagem, na sua aparência. Se você está confortável, se você quer mudar algo, se você sente de agregar algo na sua imagem, na sua aparência, no que você pensa, tá? Porque a casa 1, como a Sol falou, você falou uma palavra interessante, Sol, de pensamentos, visão, algo assim. A casa 1, ela tem a ver com o arquétipo da energia de Áries, porque toda casa, ela tem analogia com algum signo. E a casa 1 tem analogia com o signo de Áries, e Áries rege a cabeça, tá? Na astrologia e saúde, que é um outro campo da astrologia, cada parte do corpo tem a ver com um signo, e Áries tem a ver com a cabeça. Então, logo a casa 1 tem a ver com esse sentido de visão, de cabeça, de mente, racional, entendeu? Então, Isa, verifica também o que na sua mente está sendo ativado em termos de agitação mental, se você está com a cabeça meio ansiosa ou agitada, você está pensando muito, pode ser bom também meditação, algo que ajuda a aquietar os pensamentos. Os pensamentos podem ser muito ativados no seu caso, Isa, porque está pegando na casa 1, né? E também contextualizar com questões emocionais, porque vamos lembrar que é um eclipse de lua. Diferente de eclipse de sol, eclipse de lua ativa mais as emoções, essa profundeza interna, tá? O eclipse sol é questões mais exteriores, né? Questões assim, que tem a ver com situações externas também, tá? Porque a diferença de sol e lua é mais nesse sentido. O sol traz relações mais exteriores, né? Essa situação assim mais yang, da energia mais para fora. A lua tem a ver com contextos mais tá? Internos, né? Do feminino, espiritualidade, questões profundas e emocionais também. Fala aí pra gente, Isa, se fez sentido pra você? Sim, ela até comentou que essa semana ela tá desfazendo das roupas dela e a gente comentou sobre isso. Olha, interessante. A Isa sentiu antes do dia, né? Já vem uns 15 dias antes aí. Marquinhos, bem-vindo. Alex, bem-vindo. Bom, fiquem à vontade para perguntar se vocês têm virgem no mapa astral de vocês, para saber um pouquinho como que a energia desse eclipse tá aí com vocês também. Então, fiquem à vontade para perguntar se vocês sabem e tudo mais. A Tarsila mandou mais informações aqui. Eu sei que o assunto é sobre o eclipse, mas sobre os planetas retrógrados. Em breve teremos Mercúrio retrógrado. Faz diferença para quem já tem Mercúrio retrógrado no mapa? Sim, faz diferença. Ela tem na casa 12 em Sagitário. Faz diferença, faz muita diferença. Porque assim, quando você, no seu mapa astrológico, onde você tem retrogradação, significa que aquele tema daquele planeta e daquela casa é um tema muito importante para você nessa vida. É um tema que fica muito próximo de você. É um tema que está muito no seu dia a dia, que você sempre está revisando, que você tem uma atenção maior. Então, é um tema de que você sinta talvez até mais responsabilidade.
de uma necessidade também de você lidar com aquilo com mais atenção, né? Como eu comentei. E aí, quando tem a retrogradação naquele mesmo planeta, isso fica ainda maior, tá? Então assim, vamos buscar abrir a nossa cabeça no sentido de como o mapa astral pode nos ajudar. Então, quando vocês veem algumas visões astrológicas que possam trazer a retrogradação como algo ruim e negativo, às vezes esquecem de trazer essa perspectiva, favorecendo o direcionamento da energia, tá? Então, assim, a retrogradação, ela pode ser muito positiva no sentido de você ter mais atenção com aquilo e desenvolver aquela situação. Você pode até virar expert naquela situação. Desenvolver, revisar, aprimorar, né? E você ter um desenvolvimento ali no sentido de estar mais responsável com o tema, tá? Então, não necessariamente a retrogradação vai atrasar processos, vai deixar você mais lenta, essas falas mais negativas, tá? A retrogradação, ela tem mais a ver com revisões necessárias. É onde você precisa ter mais atenção. Então, quer dizer, se você estiver passando por uma situação que você sinta um atraso, uma procrastinação, as coisas ali enroladas onde você tem a retrogradação, talvez é porque você não esteja fazendo o trabalho que precisa ser feito. Talvez é porque você não esteja se dedicando da maneira que precisaria ser dedicada. Então, uma vez que você se coloca mais ativa naquele contexto de retrogradação, você pode ter a colheita do aprendizado ali. Então, a coisa não fica negativa, tá? Então tudo é uma questão do seu livre-arbítrio também. Não é só... Porque, assim, a astrologia, ela inclina, ela traz tendências e possibilidades. A coisa em si só vai ter uma efetivação de acordo com o seu livre-arbítrio, com as atitudes que você vai tendo, né? A gente tem essa escolha. Então, a astrologia, ela contribui para os nossos processos, ela não determina. Então, não é porque tem uma retrogradação que a gente vai ser atrasado, lento, que as coisas vão ficar enroladas. Não, depende da nossa atitude em prol daquela situação que a gente precisa dar mais atenção. Quer dizer, é uma ajuda até. O mapa tá falando assim, olha, nesse assunto aqui você precisa ter mais atenção. Aí você vai lá e se dedica mais e você colhe os frutos, tá? Então, quando tem a retrogradação, independente se a gente tem no mapa ou não, aquela energia fica mais próxima, fica mais claro pra gente poder lidar assim. Uau, que incrível. É como se tudo tivesse mandando a energia para você poder fazer essas coisas que você tem que fazer na vida, lidar com os seus processos para continuar evoluindo, né? Isso mesmo. É um auxiliador, né? Uma ferramenta de auxílio para nós. E não para deixar a gente com medo, né? Ou achar que tem alguma coisa errada no nosso mapa. Não existe mapa com defeito, né? Todo o mapa astral é uma grande oportunidade de auxiliar a gente nos entendimentos, né? Dos nossos ciclos. Que bonito isso. E no caso, por ser em Sagitário, na casa 12... qual área ela deveria ficar mais atenta? Qual é essa energia Sagitário, casa 12? Olha, primeiramente falando da casa 12, é uma casa que tem uma complexidade em temas profundos, psíquicos, emocionais, tá? Então, assim, você nesse momento de Mercúrio retrógrado, como você já tem essa energia, esse posicionamento, esses temas mais ocultos do inconsciente, questões profundas de alma, pode ser que você enxergue algo que talvez estava oculto e venha à tona para você perceber melhor, e aí você possa ter processos mais dinamizados, tá? Então, talvez alguns entendimentos mais profundos podem emergir, e aí você tenha que lidar com aquilo, né? E aí você pode ter os seus entendimentos. Ou se você tiver com algum receio de lidar com alguma coisa oculta, mais profunda, perceba se você não está se permitindo para isso, né? Porque às vezes também a retrogradação, se você não tiver muito consciente ali da situação, com alguns receios, né? Aí a coisa tende a ficar um pouco mais desafiadora para você enxergar, um pouco mais demorada assim, né? Então, vai depender da sua abertura, tá? Da sua abertura e da sua dedicação naquele tema.
Se você falar, ai, não quero olhar para isso, você entrar numa energia de procrastinação, aí pode aumentar esse processo, né? De ficar oculto, da energia ficar oculta ali. Então vai depender muito da sua abertura, da sua busca, tá? Uma vez que você direciona a sua energia para esse entendimento, aí a clareza vem. Uau. Aí vem um insight profundo e aquela coisa que estava oculta, né, precisando emergir, aí aparece. E aí você pode ter um grande insight. Que incrível isso, né? Eu acho que todas essas informações, né? Seja tarô, seja astrologia, seja todas as terapias, tudo que é oferecido nesse universo holístico, é pra gente conseguir caminhar aqui na vida com muita clareza do que deve fazer, né? Subir os degraus do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, cumprir as nossas missões, os nossos propósitos aqui. Então, assimilem todas essas informações, se informem dessa energia para conseguir ir trazendo as mudanças que são previstas na sua vida e você conseguir lidar com tudo da melhor forma, né? Agora a energia é essa, não adianta eu querer ir fazer outra coisa, deixa eu aproveitar essa energia e resolver isso, sabe? E aí a gente vai vivendo nesse fluxo do universo, né? Com essa consciência expandida. Então, é muito importante, assim, ter acesso a essas informações e também conseguir abraçar elas, né? Se juntar para tudo o que vem a partir dessas informações. E aí, para finalizar, acho que a gente podia trazer uma dica do que fazer amanhã, né? Amanhã, nessa lua cheia, dia 3/3, em toda essa energia de eclipse, com tudo isso que a gente já comentou aqui, se reservem, sabe? Façam mesmo a lista dos movimentos, acordem, assim, despertem, fazendo essas reformas, tanto internas quanto externas, né? Tragam para o corpo físico. Então, como que você está cuidando da sua saúde, da sua alimentação? Como que você está se permitindo movimentar o corpo, organizar suas coisas que você está há dias procrastinando de responder, de fazer, de colocar um ponto final. Faça isso amanhã, sabe? Assim, com muito amor, com muita gratidão e muito cheio, né? Que essa lua cheia também, ela preenche a gente. Então, se preencher desse posicionamento, acho que é um ótimo ritual e meta para o dia de amanhã. Isso, eu compartilho com as suas palavras, Sol, lunar, né? Energia para dentro, recolhimento, então meditações, né? Assim, nesse sentido de uma conexão mais interna, né? Eclipse tem uma energia forte, intensa, então é muito recomendável mesmo essas reflexões que a Sol trouxe aqui, eu compartilho dessa visão também. Muito obrigada. Olá, Matias, bem-vindo. Maurício, Cris. Bom, muito obrigada, gente, pela participação, por compartilhar também. Obrigada, Cristina. Obrigada também, Sol, foi ótimo. Espero que vocês possam aproveitar a energia e tenham uma clareza maior agora do que é a energia desse dia 3/3, assim. E qualquer dúvida, pode mandar pra gente. Quem quiser falar mais com a Cristina, ela não tem Instagram, mas eu passo pra vocês o WhatsApp dela. E aí a gente vai se comunicando para aproveitar essa energia do eclipse de amanhã. E que venha lindas transformações, que a gente possa estar aberto para o novo na nossa vida, conseguindo desapegar daquilo que foi bom, mas que precisa ir, porque a nossa vida precisa de coisas novas. Porque sempre pode ter coisas melhores, 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 melhores. Basta confiar, respirar, se tranquilizar e seguir mesmo esse caminho. Um beijo. Qualquer dúvida, avisa a gente.